Olá, estamos aqui com o Rony, psicólogo do Hospital Erasto Gettner. Rony, quem é você e o que você faz? Meu nome é Rony Kurashiki, eu sou psicólogo hospitalar, psicólogo da saúde, né? Eu sou formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, campus Irati, no interior do Paraná. Eu sou especialista em cancerologia pelo Hospital Erasto Gettner de Curitiba, especialista em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC Minas, mestrando em bioética pela PUC Paraná. Sou tutor e preceptor da residência aqui no Erasto e atuo hoje no Hospice Erasto Gettner, né, no hospital, na unidade de cuidados paliativos principalmente, no Valências Curitiba Hospice e no Elissa Village. Eu trabalho com os pacientes que foram diagnosticados com câncer desde 2015, então fazem aí 6 anos mais ou menos. Falando mais especificamente sobre o câncer de mama, qual a maior queixa das pacientes mulheres durante e pós o tratamento? É muito peculiar, é muito individual, mas a gente sabe que a mama ela tem uma representação do feminino, da identificação da mulher, né? Então a gente vê que tem um impacto aí importante na autoimagem, tem um impacto aí importante nesse reconhecimento como um corpo feminino, tem um impacto na questão da própria saúde, obviamente, né? No sentido de você não estar saudável. E dependendo do momento de vida dessa pessoa, do momento do contexto em que ela está vivendo, isso pode refletir ou ecoar de maneiras diferentes para ela também. Mas com certeza essa questão da autoestima, essa questão dessa identidade, desse reconhecimento de si, é algo que aparece com alguma recorrência aí nesses pacientes que têm esse diagnóstico, né? Como a autoestima da mulher é afetada durante e pós o tratamento? Com relação à autoestima, a gente percebe que é, o, existe um padrão de beleza, existe na nossa sociedade uma cultura de um certo que cultua um certo formato, um certo tipo de corpo, né? Se a gente for pensar assim, e que ele não transmite a realidade. Então, culturalmente, a gente já percebe que existe um machismo estruturado, existe uma cobrança, existe um ideal de corpo, né? De feminino, de beleza, e que essas mulheres, de modo geral, da nossa sociedade já se sentem muitas vezes pressionadas ou cobradas para atingir. E já convivem com essa pressão o tempo todo, na sociedade como um todo, né? Isso pensando fora até do contexto oncológico. E aí, quando você tem, então, essa mulher que vem, fruto dessa sociedade que cobra, que estigmatiza, que pressiona, né? E ela tem um diagnóstico, né, de câncer de mama e tem que fazer, inclusive, por exemplo, às vezes a retirada de uma mama, né? Ou tem que fazer uma intervenção cirúrgica, ou tem que fazer algo que deixe mais sensível, dolorosa, ou até mude formato, ou que de alguma forma afete, né? A forma com que ela se relacionava com aquela mama, por exemplo, é algo que afeta a autoestima, é algo que muitas vezes ou quebra a identidade, como eu falei. Ouço de algumas mulheres que dizem isso, né? Eu não me reconheço mais como mulher, eu não me reconheço mais nesse corpo, não sou eu, não é o meu corpo, né? E principalmente quando a gente coloca aí na questão da autoestima, eu não diria assim que elas se sentem feias, né? Nem nada nesse sentido, mas se sentem diferentes, se sentem muitas vezes irreconhecíveis no seu próprio corpo, o que talvez tenha um impacto bem grande aí, né? Quais são os fatores que mais influenciam na queda da autoestima da mulher com câncer de mama e por quê? Se eu pudesse colocar alguns fatores aqui que eu entendo como sendo impactantes, né, para essa autoestima, né? Entendendo que a autoestima nem sempre vai ser positivo ou algo assim, porque alto vem de si mesmo, né? Alto não de alto, de grande, de positivo, mas é alto de si mesmo, uma avaliação de si mesmo, né? Então o que impacta é muitas vezes você não saber por que você está fazendo aquilo, não ter informações sobre a sua doença, sobre o seu tratamento, né? Ou o fato de você não ter rede de apoio, né? Você não ter pessoas que te apoiam, te acolhem, isso também é bem importante.
pessoas que estejam preocupadas com aquilo que você está passando, pessoas que estejam preocupadas em, de alguma forma, diminuir esse sofrimento ou tratar daquilo que aquela mulher vem apresentando, né? Esse é um dos pontos. É, a falta de aceitação das pessoas ao redor ou das equipes também, né? Uma demarcação de que ela de alguma forma possa estar num lugar de inferioridade ou um tratamento com dó, com piedade, com pena, e isso acaba marcando, né, negativamente muitas vezes. Como é o seu trabalho com essas pacientes? Como essas queixas são trabalhadas? O meu trabalho com essas pacientes, assim como eu falei, né, com os outros também, se a gente puder colocar, é sempre um resgate dessa biografia. Mostrar para essa pessoa, acho que a psicologia vem muito nisso, nesse papel, de mostrar para essa pessoa que ela não se reduz a essa doença, né? Que ela é a dona Joana, que tem toda uma história, que tem os filhos, que tem isso, que tem aquilo, que trabalha e que em dado momento teve uma doença, mas que a doença não resume a vida dela, a doença não resume as características dela. Por isso eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo dessas generalizações, porque às vezes a gente pode ficar focado tanto no câncer de mama e nos impactos dele e esquecer que tem uma pessoa por trás, ou resumir toda aquela vida no câncer de mama. E o nosso trabalho é muito no inverso, é muito mostrar para ela que ela vai para além desse diagnóstico, vai para além dessa doença e que todo o impacto que essa doença e o tratamento podem causar nela, a gente como equipe tem que estar aqui para dar o suporte, dar o apoio, para que ela consiga manter ou resgatar ou nutrir as suas próprias crenças, os seus valores, a sua subjetividade, mesmo em meio a esses impactos, né, do tratamento da doença. E é isso, acho que das queixas, assim, eu colocaria nesse mesmo lugar, assim, sabe? De resgatar a biografia, resgatar a história de vida, resgatar a sua essência, de mostrar para ela que ela não deixa de ser esposa, não deixa de ser mãe, não deixa de ser filha, não deixa de ser mulher, não deixa de ser nada do que ela já era antes por causa da doença. E aí, de alguma forma, tentar trabalhar para que essa paciente possa ter a possibilidade de ressignificar esse acontecimento na vida dela, né? Quando a gente tem esse trabalho de libertação dela, que a gente quebra essas correntes e diz, ó, esse câncer de mama, ele não captura a sua existência como um todo. A gente abre possibilidades de se reinventar, de se ressignificar esse processo de adoecimento. Rony, gostaríamos de agradecer a sua participação. Foi uma experiência única e muito rica. Muito obrigada.